Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção de língua portuguesa do nosso livro didático e do nosso livro de atividades, tá bom? Então, abram o livro didático de vocês na página 54. Língua portuguesa, professora Tereza, correção do livro didático, página 54, e do livro de atividades, página 18 a 20. Livro didático, página 54. Número 3, complete as lacunas do texto usando as expressões do banco de palavras. Então, nós vamos fazer a leitura do texto sem as palavras ainda, tá bom? E depois nós vamos completar com as palavras para que o texto fique completo e tenha sentido, tá? Então, nós vamos fazer a leitura primeiro da lenda sem as palavras. Lenda indígena. Os indígenas da Amazônia contam que um jovem valente chamado se apaixonou por uma moça de sua aldeia. Anaí era o nome da moça que, para a tristeza de Quaraçá, estava prometida para se casar com um cacique. De coração partido pelo amor que nunca poderia declarar, Quaraçá pediu aquele que, para os indígenas, é o Deus maior, que o transformasse em um pássaro. Tupã atendeu e fez do rapaz um lindo com penas avermelhadas. Quaraçá passou a ser um que cantava lindamente. Na forma de passarinho, se sentia seguro para se aproximar de sua e assim fazia todas as noites. Cantava para bem perto da oca onde ela dormia. Acontece que o cacique achou estranho o fato de cantar apenas para sua futura e começou a perseguir o Uirapuru. Assustado, Quaraçá, ou melhor, o Uirapuru, voou para longe, para os confins da floresta. O cacique, muito bravo e enciumado, foi atrás para caçá-lo. Foi entrando na mata, foi entrando, até que se perdeu e nunca mais voltou. Quem voltou foi o Uirapuru, que continuou a cantar para Anaí, na esperança de ela descobrir que, por trás daquele insistente canto, há uma declaração de amor verdadeiro. E aqui embaixo nós temos as palavras que devem ser encaixadas aqui no nosso texto, tá bom? Então, agora nós vamos ver o texto com as palavras já no lugar certinho. Preenchendo, então, com as palavras, nós vamos ter o nosso texto. Os indígenas da Amazônia contam que um jovem valente guerreiro, tá? Chamado Quaraçá, são as palavras que vocês vão completar, guerreiro, depois Quaraçá, se apaixonou por uma bela moça de sua aldeia. Anaí era o nome da moça que, para a tristeza de Quaraçá, estava prometida para se casar com o cacique. De coração partido pelo amor que nunca poderia declarar, Quaraçá pediu a Tupã, aquele que para os indígenas é o Deus maior, que o transformasse em um pássaro. Tupã atendeu e fez do rapaz um lindo passarinho com penas avermelhadas. Quaraçá passou a ser um Uirapuru que cantava lindamente. Na forma de passarinho, o rapaz se sentia seguro para se aproximar de sua amada. E assim fazia todas as noites. Cantava para Anaí, bem perto da oca onde ela dormia. Acontece que o cacique achou estranho o fato de a ave cantar apenas para sua futura mulher e começou a perseguir o Uirapuru. E o resto do texto, né, não tem nenhum encaixe, então é a continuidade aqui, tá bom? E aqui as palavras que foram usadas para completar o nosso texto. Agora nós vamos fazer a correção do nosso livro de atividades, da página 18 à página 20. Resenha crítica, número 12. Leia a resenha a seguir. A história de Percy Jackson é ruim e confusa, diz garoto de 11 anos. O sucesso da saga Percy Jackson, que vendeu mais de 1 milhão de livros no Brasil e lotou salas de cinema, não convenceu o garoto Bruno Napoleão XI.
Ao terminar de ler Percy Jackson e o Ladrão de Raios, de Rick Riordan, ele escreveu um texto especialmente para a Folhinha, em que conta o que achou do primeiro volume da série, que mistura mitologia grega e o mundo atual. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Sim, existem muitos fãs da série Percy Jackson por aí. A maior parte é formada por garotas de 13 anos. A mesma coisa acontece com a saga Crepúsculo. Elas pegam e beijam o cartaz do vampiro. É isso que acontece. Mas vamos para a resenha. Em primeiro lugar, não recomendo aos fãs lerem isso. Se um fã estiver lendo isso, pare mesmo. Se depois de ler jogar todos os livros da coleção fora, a culpa não é minha. Agora vamos para a resenha. A ideia do livro é bizarra. Um garoto descobrir que ele é filho do deus Poseidon. Sério? Ok, isso não é importante. O importante é isso. O livro é repetitivo. As batalhas e as referências à mitologia são previsíveis, e especialmente se você sabe bastante sobre o tema. Outro lado péssimo da história é que Percy não é um herói. Ele não faz tudo por conta própria. Note que os amigos dele lutam mais do que o preguiçoso do Percy. Ele está na lista de heróis falsos. Entrou no top 3. O Mario do jogo Super Mario Bros. Está na lista porque seu dinossauro Yoshi faz mais coisas do que ele, como pular plataformas e outras coisas. E o Sonic também, porque ele só recicla seu amigo Tails. Enfim, o Percy não é o melhor herói na literatura. O escritor da série, Rick Riordan, normalmente escreve trabalhos que são chatos de ler, como o primeiro livro da série As 39 Pistas, um esforço que deu errado. Enfim, o jeito que ele escreveu a história de Percy foi ruim. Os parágrafos são mal escritos e o humor é o pior do que o humor da revista Mad. E olha que nada é mais irritante e chato do que o humor da Mad. Outra coisa, a história é confusa. Em um livro aparece que a mãe de Percy morreu, ou seja, Jackson é órfão. Porém, em outro livro da série, ela está viva e bem. Que milagre! Enfim, Percy Jackson foi uma ideia que não deu certo. A história não faz sentido, os personagens são ruins e a história é confusa. Essa publicação foi a história, tá, de Percy Jackson é ruim e confusa. Foi escrita na Folha de São Paulo, tá bom? Está disponível neste site, tá bom, gente? E o acesso para a publicação aqui no nosso livro foi em 2019. Número 13, onde esse texto foi publicado? Como nós vimos aqui, este texto foi publicado na Folha de São Paulo. E lá no início, na introdução da resenha, está dizendo que foi feito na parte da folhinha, né? A folhinha é uma parte, uma seção destinada para as coisas para crianças e jovens, tá bom? Dentro do jornal da Folha de São Paulo, tá? Então, no suplemento Folhinha do jornal Folha de São Paulo. Número 14, identifique o título e o autor da obra analisada neste texto. Nós temos o título, né, do texto, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Esse a gente está fazendo referência já ao texto mesmo da resenha, tá? E o autor deste livro, né, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, é o Rick Riordan, tá? Número 15. O objetivo da resenha lida é informar o leitor sobre o enredo da obra, de modo imparcial ou de modo parcial, dando uma opinião sobre ela. Gente, é óbvio que é de forma totalmente parcial, porque quem está escrevendo a resenha da história está fazendo a todo momento uma crítica à história, tá bom? Então, ele emite sim sua opinião sobre a história. Então, nós vamos marcar a segunda alternativa. Número 16. Relacione as informações da resenha aos parágrafos em que aparecem. Nós vamos fazer aqui, gente, relacionar baseado no texto a partir do subtítulo, tá? Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e não naquela introdução, tá bom? Sobre a resenha. Então, nós vamos fazer a partir do texto, tá? Os parágrafos que começam a falar, né, daquele subtítulo Percy Jackson e o Ladrão de Raios,
tá bom? Então, olha só, aqui nós temos, né, o primeiro parágrafo, do segundo ao sexto parágrafo, a parte do sétimo ao nono parágrafo e o 10º parágrafo. Então, aqui, ó, na relação aqui, a número 1 é o quê? Identifique-se a obra e comenta-se a importância dela para o público adolescente. Então, a primeira coisa a ser feita, a primeira coisa que é feita ali no texto é isso, né? Foi a identificação da obra e já um comentário sobre a importância dela para o público adolescente. Portanto, a número 1 nós vamos preencher aqui, tá? Já a número 2, tá? Que é referente ao segundo ao sexto parágrafo. Então, aqui, ó, emite uma opinião a respeito da obra Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então, o que acontece no texto é um parágrafo onde tem a expressão da opinião sobre a história de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Depois, nós temos o número 3, do 7º ao 9º parágrafo, que é o que? Apresentam-se dados sobre o escritor Rick Riordan e comenta-se a escrita da obra. Então, é aquela parte depois onde se tem o comentário sobre o autor. E, por último, o 10º parágrafo, que conclui-se a resenha e, de forma sintética, apresenta-se uma opinião sobre a obra Percy Jackson e os Ladrões de Raio, tá bom? Então, essa é a sequência que vocês devem preencher. 4, 3, 1, 2. Agora, na página 20, tá? O uso de CE, CI, SE e SI, como nós vimos no nosso livro didático também. Então, registre as palavras ditadas pelo professor, depois, com o auxílio dele, verifique se os termos foram grafados corretamente. Reescreva-os aplicando as correções necessárias. O que vocês deverão fazer, gente? Eu vou ditar as palavras, vocês vão escrever essas palavras agora, tá bom? E depois eu vou passar as palavras que foram escritas corretamente para que vocês vejam onde vocês erraram, tá bom? Então, agora, neste momento, vocês devem ouvir as palavras, tá? Vou repetir as palavras 2 vezes, tá bom? Cada uma. E aí, vocês vão deixar registrado para ver quais os erros que vocês podem ter, tá bom? Então, vamos lá. As palavras são anúncio, palavra anúncio. A segunda aí, ó, selvagem, selvagem. Depois, cebola, cebola. Depois, sinaleiro, sinaleiro. Depois, situação, situação. Depois, cintura, cintura. Depois, capacete, capacete. Capacete, capacete. Felicidade, felicidade. Selo, selo. Tá bom? Então, essas são as palavras que vocês devem escrever nesse espaço aqui do ditado, tá? Escrevam, depois, agora pausaram o vídeo, escreveram, tá bom? Que agora a gente vai colocar as palavras como elas são corretamente escritas. Se você errou, não apague aqui nesta parte e reescreva aqui não. A reescrita deve ser feita aqui, ó, nessa parte, justamente para que você veja onde foi que você errou. Tudo bem? Então, vocês vão reescrever aqui, essa parte aqui, o erro, vocês deixam o erro. O que vocês podem fazer é marcar a parte onde foi, né, a letrinha que vocês erraram, tá bom? Mas deixem o erro aí, tá? Então, aqui, ó. Nós temos agora aqui já as palavras, tá bom? Então, as palavras que foram ditadas para vocês, ó. Anúncio, selvagem, cebola, sinaleiro, situação, cintura, capacete, felicidade e selo. Se você errou alguma palavra do lado de cá, você vai reescrever esta palavra da forma correta
deste lado aqui, tá bom? E a número 18, finalizando, tá? Essa parte de nossas atividades aqui, das nossas correções, destaque as imagens do material de apoio, colhe-as no espaço abaixo e escreva o nome das figuras representadas, tá bom? Vocês têm a imagem no material de apoio de vocês vão destacar essas imagens e colar nos espaços aqui. Depois vão colocar aqui no espaço embaixo de qual referência, né? Qual é a palavra que se refere ao desenho, tá bom? Aqui não está determinando, gente, onde cada palavra tem que estar, tá? Isso vai depender de onde vocês quiserem colar ou se vocês preencheram antes com as palavras, onde vocês vão querer colocar, tá bom? Aqui o livro, tá? Sugere que comece pelo cinema, comece na ordem que eles são destacados, tá? Então, a primeira foto lá em cima é do cinema, tá bom? Então, tem que colocar a foto do cinema, colar, depois escrever cinema. A foto ao lado está referindo ao sítio, se a gente for fazer na ordem que aparece. Então, no sítio. A terceira aqui seria a cebola, tá? E esta aqui seria a seta, tudo bem? Então, basta vocês pegarem no material de apoio de vocês para poder fazer uma colagem, tá bom? Gente, bons estudos, tá? Boa correção. Não esqueçam de guardar as dúvidas de vocês para que elas sejam esclarecidas na nossa tutoria, tá bom? Tudo de bom para vocês e até breve.